O efeito pop-up é observado quando uma esfera flutuante, mantida presa abaixo da superfície da água, é solta e desloca-se através do fluido, saltando em direção ao ar. A altura atingida pela esfera ao ser lançada ao ar, ao contrário do que poderíamos imaginar, não aumenta com a sua profundidade no interior do fluido, mas dependerá de inúmeros fatores que afetam sua velocidade e trajetória. O estudo deste efeito pode melhorar a compreensão sobre a dinâmica de veículos subaquáticos, construção de estruturas flutuantes e a conversão de energia oriunda do movimento das marés. Em um experimento típico onde a gravidade local tem módulo G, uma esfera flutuante de densidade X e de dimensões desprezíveis é mantida a uma profundidade H no interior da água de densidade Y, desprezando os efeitos de arraste no ar e no fluido e considerando apenas o regime vertical, a ausência de movimentação lateral, é correto afirmar que a altura H atingida pela esfera acima da superfície livre do líquido é. Bom, pessoal, nessa questão você tem um objeto de densidade X e esse corpo é colocado no interior de um recipiente que contém água de densidade Y, de tal forma que a densidade da água é maior que a densidade do objeto. Sim? Então perceba que inicialmente você tem a partícula, a esfera, a uma profundidade H em relação à superfície livre do líquido. Em um dado momento você solta a partícula e se você solta, a velocidade inicial dela é igual a zero. E como a densidade do objeto é menor que a densidade do fluido, esse corpo tende a subir e atinge a superfície do líquido com uma velocidade v. Só que essa velocidade faz com que agora no ar, esse mesmo objeto atinja uma altura h, que é justamente a altura que ele pede. Ele quer saber qual é a altura h atingida por essa esfera agora no ar, ao sair do líquido, adotando a gravidade vertical para baixo e com módulo igual a g, podemos agora aplicar a segunda lei de Newton e descobrir qual é a aceleração da esfera no interior do líquido. Por quê, professor? Olha só, a segunda lei de Newton garante para a gente que a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Só que para descobrir a aceleração, nós precisamos saber quais são as forças que atuam sobre a esfera no interior do líquido. Para isso, vamos aqui analisar a esfera. Sabemos que como ela possui massa, ela tem aqui uma força vertical para baixo, que será a força peso. Além disso, ela está imersa em um fluido. E um objeto imerso em fluido fica submetido a uma força que é a força de empuxo, que será uma força vertical para cima. Ah, professor, é mesmo, né? E sabemos que esse objeto ele sobe para a superfície do líquido. Ah, professor, então esse objeto ele sobe com uma aceleração vertical para cima. Exato. E pela segunda lei de Newton, nós estamos observando que a nossa força resultante vai ser a diferença entre a força de empuxo e a força peso, já que você tem aí dois vetores com sentidos opostos. De tal forma que ela vai ficar empuxo menos o peso é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Um ponto importante aqui é que nós precisamos lembrar o que é a força empuxo e o que é a força peso. Professor, não lembro. Olha só, vamos aqui adotar uma seção lembre para analisar essas forças de modo isolado e depois voltar para a segunda lei de Newton. Olha só, a primeira delas é a força-peso, que nada mais é do que o produto entre a massa e a gravidade. Só que a massa aqui envolvida é a massa do objeto. E a questão, ela não forneceu para a gente a massa do objeto, porém ela deu a densidade do corpo. E também sabemos que eu posso reescrever o peso em função da densidade, dizendo que o peso do objeto nada mais é do que a densidade do objeto vezes o volume dele e multiplicado pela gravidade. Só que a questão disse para que nós chamássemos a densidade do objeto de x.
Ah, professor, verdade, né? E aí nós chegamos a uma expressão para o peso que diz que o peso da partícula nada mais é do que x vezes o volume do objeto vezes a gravidade. Professor, e a força de empuxo? Olha só, o empuxo, ele nada mais é do que o produto entre a densidade, o volume e a gravidade. Ah, professor, quase igual, né, o que nós encontramos para o peso, que eu vou aqui destacar para vocês. Não, gente, muita atenção aqui, porque no empuxo, essa densidade é a densidade do fluido, que na questão ele pediu para você chamar de Y. Esse volume aqui é o volume que está imerso, que está dentro do fluido, que na ocasião nada mais é do que o volume total do objeto, já que a esfera ela está totalmente imersa no fluido. Então esse volume V é o mesmo volume V aqui, já que nessa situação coincide o volume imerso com o volume do corpo. Ah, professor, verdade, né? Então, de um modo geral, um empuxo ele pode ser escrito como Y vezes V vezes a gravidade. Ah, professor, agora que nós encontramos tanto uma relação para o peso como uma relação para o empuxo, nós podemos voltar agora para a segunda lei de Newton e analisar. É verdade, podemos. Olha só, como é que fica a nossa segunda lei de Newton agora? Ela diz que Y vezes V vezes G menos X vezes V vezes G tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Só que essa massa é a massa, mais uma vez, do objeto, da partícula, da esfera que está imersa. E nós precisamos reescrever em função da densidade. Ah, e nós já fizemos isso quando analisamos o peso, em que a massa do objeto é a densidade do objeto, que ele pede para você chamar de x, vezes o volume do objeto. Tudo isso vezes a aceleração. E agora, professor, olha só. Agora vamos aqui cancelar os termos comuns, que é o volume, e em seguida vamos aqui isolar o A. Ficamos então com A igual a Y vezes G menos X vezes G. Tudo isso dividido por X. Colocando G em evidência, ficamos ainda com A igual a G que multiplica y sobre x menos x sobre x. Ou ainda, para finalizar, podemos dizer que a aceleração dentro do fluido ela pode ser igual a que multiplica g y sobre x menos 1. Analisando a situação, o que nós acabamos de descobrir foi a aceleração com que o objeto, a esfera, se move no interior do líquido. Tranquilo? Só que agora eu quero analisar qual é a velocidade com que ele chega à superfície do líquido. E para isso, vamos aqui analisar as informações. Temos a velocidade inicial, temos a profundidade, ou seja, a distância que ele vai percorrer até chegar à superfície, que é o Hzinho. Também temos a aceleração e nós queremos descobrir a velocidade final. Ou seja, nós não temos aqui nenhuma informação referente a tempo. Então, a melhor situação a se fazer aqui é calcular através da equação de Torricelli. Ah, professor, é mesmo, né? É. Então, vamos aqui calcular a velocidade final pela equação de Torricelli, que diz que a velocidade final ao quadrado, que é a que nós queremos calcular, é igual à velocidade inicial mais duas vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Sim? Vamos lá. A velocidade final é o termo que nós queremos aqui calcular. A velocidade inicial é zero, porque a partícula ela parte do repouso. Vocês lembram disso? Ela sai do fundo do recipiente com a velocidade inicial igual a zero. Então, V0 é igual a zero. Sim? Então, esse termo aqui, ele vai a zero. Mais duas vezes a aceleração, nós encontramos há pouco como valendo igual a g, y sobre x menos 1. Substituindo esse valor, ficamos com
G, que multiplica y sobre x menos 1, e a distância percorrida pela partícula desde o fundo do recipiente até a superfície, nós vimos que vale Hzinho. Ah, professor, então legal, né? Então a velocidade ao quadrado, ela vai ser igual a 2g h, que multiplica y sobre x menos 1. Agora nós podemos analisar o movimento da esfera fora da água. Por quê? Olha só, vamos aqui voltar e analisar a figura, em que nós acabamos de calcular a velocidade v com que a esfera atinge a superfície do líquido. E sabemos que é essa velocidade com que ela vai começar o movimento fora da água. E durante esse movimento ela vai atingir uma altura máxima h, que é o que eu quero calcular agora. Sabemos que fora da água ela está submetida apenas à aceleração da gravidade e que na altura máxima a velocidade final dela, que eu chamo de velhinha, vale quanto? Vale zero. E agora, vamos voltar e mais uma vez utilizar a Torricelli para poder calcular o valor de H. Então vamos ficar com algo mais ou menos assim, em que o passo 3 para a resolução da questão é mais uma vez aplicar a Torricelli agora fora da água. Ficamos com v' ao quadrado, que é a velocidade final fora da água, vai ser igual à velocidade inicial, quando ela sai da superfície da água ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que nessa situação é a gravidade, vezes ΔS. Sim, a altura que ela vai atingir agora fora da água. Bom, o v' é a velocidade final quando ela atinge a altura máxima, que eu chamei de h. Então, essa velocidade é zero. A velocidade inicial com que ela sai da superfície da água, nós calculamos agora há pouco. E ela vale 2gh, que multiplica y sobre x menos 1. Sim? Mais 2 vezes a aceleração, que é a gravidade, só que perceba que o objeto ele está subindo, nosso referencial foi adotado de baixo para cima, enquanto que a gravidade ela é para baixo. Então, a aceleração aqui, ela tem um sinal algébrico, que é o sinal algébrico negativo, vezes o ΔS, que é a altura máxima, que vale H. Ah, professor, verdade, né? Vamos passar o 2gh para o outro lado. Quando ele passa para o outro lado, ele passa positivo. Então fica 2gh é igual a 2g, h, que multiplica o que, professor? Y sobre x menos 1. Ou ainda, se você cancelar 2g de um lado com 2g do outro lado, calculamos então que a altura máxima h fora da superfície ou fora do líquido vale h, que multiplica y sobre x menos 1. Sim? Então, essa seria a nossa resposta correta. E como item a ser marcado, nós iríamos voltar e marcar o item D.